Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, nos diz assim: E não sede conformados, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, vamos falar um assunto muito interessante, muito palpitante. Vamos falar da verdadeira transformação. Você quer saber como é ou como se dá a verdadeira transformação? Ou qual é a verdadeira transformação? Nós vamos verificar alguns aspectos. Primeiramente, se eu e você pensarmos que já estamos transformados e totalmente transformados, estamos enganados. Então coloque no teu coração. Nem eu, nem você estamos completamente transformados. Nós estamos em passos e passos e passos a cada dia, vivendo, buscando, se santificando a cada dia, buscando a santificação, melhor dizendo, mas a transformação ela é gradual para algumas coisas. Em outras coisas, a transformação realmente ela é imediata. E a gente não pode confundir acerca de transformação e conversão, porque a conversão em si já é uma transformação. Então, quando alguém se converte, quando alguém se entrega a Jesus, quando alguém realmente diz que Jesus Cristo é o seu Salvador, já começou uma grande transformação na sua vida. Mas aí, o nosso caráter tem que ser transformado, a nossa vida tem que ser transformada. Então, vamos falar sobre algumas coisas, algumas situações que acontecem e que refletem a verdadeira transformação do ser humano. Claro, Cristo transformando a mim e a você. Primeiramente, a gente tem que ter certeza do preenchimento, né? São 3 requisitos básicos que a gente vai ter que preencher. O primeiro, requisito básico, tá, gente? Quem transforma o ser humano é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode nos transformar. Não há outro que possa transformar a mim e a você, ok? Então, o Espírito Santo nos move para entregarmos a vida ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos transforma. Através de quem? Através do Espírito Santo. Então, esses são parâmetros básicos. São certezas básicas que a gente tem que ter antes de qualquer situação. A gente tem que saber que só Cristo transforma e quem nos leva até Cristo é o Espírito Santo e a gente chega até quem? Para chegar até quem? Para chegar até o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus falou que não há outro caminho para o Pai senão por Ele. Então esses são os 3 requisitos básicos para a gente poder ter certeza antes de qualquer coisa, antes da gente entender acerca de transformação e do porquê da transformação. Agora, o resultado final, quer dizer, a soma de tudo isso, será o quê? Será a santificação completa. Esta santificação completa está... E o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala claramente sobre o que é requisito básico para encontrarmos com o nosso Deus. Então, uma vida transformada é uma vida em que eu cedi ao toque do Espírito Santo, entreguei-me a Jesus e cheguei-me até o Pai, ok? E aí começa o processo de santificação na minha vida, que é necessário para que eu encontre ao Senhor naquele grande dia. Eu não sei se você está entendendo. Agora, nós temos algumas fases da verdadeira transformação, porque a minha vida e a tua vida, ela vai passando por fases, né? A gente teve a nossa fase de bebê, de nenenzinho, de criancinha, de pré-adolescente, adolescente, de infanto-juvenil, e aqui a gente vai passando até a gente chegar à fase adulta. Assim também é a fase da transformação em nossas vidas. Existem várias fases. E essas fases a gente realmente vai dividir e a gente vai classificar para a gente poder entender e saber em que estágio nós estamos agora. Porque dessas fases de transformação que a gente passa, a gente pode já de cara falar em uma coisa que precisa de quase que de imediato ser transformado, que é o nosso caráter, que a gente vai ver basicamente isso em Salmo 101, verso 1, em Filipenses 4:18, e a gente vê aqui nesses textos praticamente cinco pilares que vão sustentar um bom caráter: a honestidade, a integridade, a bondade, a fidelidade e a verdade. São 5 pilares que sustentam o caráter e um bom caráter do ser humano. Ou seja, uma pessoa que tem um bom caráter, ela é honesta. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela é íntegra. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela é boa, ela tem atitudes boas. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela é fiel, ela é uma pessoa fidedigna. E uma pessoa que tem um bom caráter é uma pessoa que sempre fala a verdade, haja o que houver, doa quem doer, mesmo que a verdade vai machucar, mas se souber de se falar a verdade, a coisa vai resolver. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, esses são 5 pilares que sustentam um bom caráter. Então,
a nossa transformação começa basicamente de um bom caráter ou do caráter sendo transformado. Não à toa, você vê vários exemplos, várias situações que pessoas que faziam certas coisas não fazem mais, pessoas que roubavam, matavam, que faziam tantas coisas não fazem mais. Por quê? Porque o seu caráter foi modificado. Através de quê? Através da regeneração, através da transformação que vem pelo Senhor Jesus Cristo. E se a gente for falar acerca de caráter modificado, a gente vai falar na transformação de Zaqueu, que roubava, e diz a Bíblia que ele mesmo falou, olha, se eu estou defraudando, eu vou devolver. E ele mudou completamente, seu caráter mudou. Saulo de Tarso, transformado em Paulo, seu caráter completamente transformado. A transformação de Maria Madalena, que foi liberta de legiões de demônios por Jesus, e depois teve o prazer, teve a honra de ungir os pés de Jesus com aquele nardo preciosíssimo, e o próprio Jesus falou, ela está preparando a minha vida, o meu corpo para a minha sepultura, e ela teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Então essa transformação de caráter vai fazer com que a nossa vida tenha também um novo rumo, não somente um rumo propriamente dito, um rumo feliz e abençoado, mas um rumo nas nossas atitudes, ou seja, as nossas atitudes mudarão. Então essa transformação, ela é primordial, a transformação do caráter, para que eu passe a ser uma pessoa íntegra, honesta, abençoadora, fiel e que seja verdadeira acima de tudo. Bom, a transformação também, você sabe, é a transformação plena, ela só vai acontecer completamente quando, com Cristo na glória, quando nós fomos transformados em corpo de glória. Então, eu quero te recomendar uma coisa, não fique apavorado com o que está acontecendo na tua vida. Você fala assim, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar. Quem não precisa? Eu preciso a cada dia. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados a cada dia. Só que isso tem um tempo. Algumas coisas em nossas vidas vão acontecer quase que instantaneamente, outras não, outras vão demorar quase que uma vida toda. Então, o verdadeiro processo de transformação total só acontecerá quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Ou seja, quando encontrarmos com Cristo nas nuvens, já com o corpo glorificado, naquele grande dia, o dia do arrebatamento. E aí a pergunta que não quer calar, ok, pastor, se a transformação é um processo diário, um processo gradativo, e aquela pessoa que não está conseguindo? Bom, na verdade, não conseguir não é a questão de não conseguir por não conseguir. Porque se nós temos o Espírito Santo e ele está aqui presente, nós temos forças. Então, se o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ele nos enche de forças. Agora, é imprescindível que o nosso caráter seja a primeira coisa a ser transformada. Então, se eu posso falar da verdadeira transformação na vida de um ser humano, o ponto principal da verdadeira transformação é o nosso caráter ser modificado e transformado por Deus. Ou seja, as coisas que fazíamos de errado, as coisas que fazíamos que Deus não se agradava, vamos parando de fazer, vamos nos consertando, vamos nos transformando. Até o ponto em que aquilo a gente já não sente mais prazer, a gente sente nojo daquilo. Isso é transformação. Tudo aquilo que eu fazia de errado e agora eu olho para aquilo e me arrependo e falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso é transformação. Isso é um bom sinal de transformação. Mas existem coisas que a gente vai se transformando a cada dia, não tem para onde correr, gente. Nós vamos ser transformados gradativamente pelo nosso Deus. E aí não dá pra gente fugir disso. Não dá pra gente correr dessa situação. E quantas outras coisas podem acontecer em nosso dia a dia, no nosso deitar, levantar, que a gente insiste às vezes em praticar, que a gente sabe que está errado e que a gente pede, Senhor, tem misericórdia, Senhor, e às vezes a gente não consegue se libertar daquilo, não consegue parar de fazer. Isso é o processo de transformação. Isso é o processo de transformação na minha e na tua vida. Então isso vai acontecer. Então nós não podemos ficar de maneira nenhuma desesperados e pensando, Senhor, como é que vai ser? Porque eu preciso me livrar disso. Deus sabe que você precisa se livrar. Deus sabe que você quer se livrar. Então Ele vai te dar forças. Obviamente que a gente também tem que se esforçar. A Bíblia diz que a gente tem que se esforçar. Então vamos nos esforçar. E então acontecendo isso em nossas vidas. Esforço nosso. E é claro, todo o poder de Deus sobre nossas vidas, pelo Espírito Santo através do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que a transformação vai acontecer. Eu tenho certeza que o nosso caráter vai ser transformado. Eu tenho certeza que você terá uma vida abençoada e você vai abençoar outras pessoas e você verá o melhor de Deus a cada dia. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te guardar e é claro que você possa a cada dia entender que o teu caráter, que a tua vida será transformada gradativamente, mas é necessário buscar ao Senhor Jesus. Então busca a Deus, que o seu caráter vai ser transformado a cada dia no nome de Jesus, ok? Se você chegou até esse momento, que você possa se inscrever no canal e continuar assistindo os vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe, até uma próxima vez, até um próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.